Amado povo de Deus, bom dia, paz seja convosco. Hoje nós vamos dar início a mais uma mensagem esta simplesmente maravilhosa. Hoje vocês vão conhecer um pouco daquele que é o único e verdadeiro Deus, Senhor Jesus Cristo. Nós vamos apresentar uma mensagem determinando que o Senhor Jesus é Deus. Nós vamos dar início no Evangelho de São João, que traz para toda a humanidade o Cristo, que é Deus. E ele já começa o seu Evangelho dizendo, no capítulo 1, do versos 1 a 14, ele nos revela a divindade do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Ao abrir as cortinas da eternidade, João já começa a nos revelar quem é Deus. Quero dizer que esta mensagem é exclusivamente para aqueles que têm sede e conhecimento de Deus. Jó conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas chegou o dia que ele conheceu a Deus. Então João nos revela Jesus Cristo dizendo, no princípio era o Verbo, e isto significa que quando tudo teve um princípio, e no princípio criou Deus os céus e a terra, o Verbo já existia. O Verbo preexiste no começo. Isto significa que ele é Deus, que ele é eterno. E a eternidade é um dos atributos de Deus. O Verbo, ele é eterno. João disse que o Verbo estava com Deus no princípio. Isto significa que ele estava face a face com Deus. O Verbo é uma pessoa, e não conforme os gregos pensavam que Deus era um ser impessoal. Não. Deus sempre existiu. Não teve princípio e nem terá fim. Simplesmente, ele é eterno. É aquele que existe de si mesmo.
ele tem a mesma essência de Deus. É bom falar que o Verbo é o Logos de Deus. Logos é a palavra de Deus, que se fez carne e habitou entre nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não poderia deixar de falar sobre isso. Então, no credo de Nicéia, ficou determinado assim: Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno, coexistente. O Verbo não é um ser inferior a Deus, como pensava Ário de Alexandria. Não um ser inferior aos anjos, mas da mesma substância de Deus, tendo os mesmos atributos de Deus e realizando as mesmas obras de Deus. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, ele dizia: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Porque ele estava no Pai e o Pai estava nele. E ele e o Pai são um. Houve um grande pensador que diz assim: você tem 3 opções. Ou Jesus é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é um mentiroso, e se ele não é o que ele diz que é, então ele é um louco. Se ele é o que diz que é, então ele é Deus. Porque ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. Algumas pessoas dizem assim: eu creio que Jesus foi um grande profeta. Outros dizem que ele foi um grande mestre da moral. Outros dizem que ele era um espírito iluminado, mas Deus ele não era. Então só nos resta uma opção: fazer o mesmo que Tomé fez. Dobrarmos os nossos joelhos e dizer: Senhor meu e Deus meu. Porque ele é o nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E João vai avançando no seu evangelho. É uma maravilha. E disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o Verbo estava com Deus, mas não passivamente, ativamente. Por quê? Porque foi o Verbo, a palavra que sai da boca de Deus, é quem disse: haja luz, e houve luz. Porque todas as coisas foram feitas por ele e para ele,
E sem ele nada do que foi feito se fez. E isto nos leva a crer que a matéria e a energia não é eterna, mas que a matéria foi criada pelo nosso glorioso Redentor. Porque matéria e energia não se criaram a si mesma. Ela é criada e este mundo é governado por leis e elas não se formam a si mesmo. Mas Jesus Cristo é independente da matéria e fora da matéria. Ele criou leis para governar. Este mundo foi criado pelo nosso glorioso Redentor e Salvador, Jesus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Está escrito. E sem ele nada do que foi feito se fez. Este mundo não é ou não foi feito por uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang não tem apoio na verdade, porque o caos não produz, né? Porque o caos não produz o cosmo. Uma explosão causaria uma desordem. Não produz uma ordem. Como acredito que uma explosão fosse produzir leis tão perfeitas no universo, tão precisas, tão harmoniosas? Então, melhor é acreditar no que João diz. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas ha hecho por ele e sem ele nadie que ha hecho se hecho. Sim, irmão. Preste atenção. Nós estamos no planeta Terra e estamos onde deveríamos estar. Imagine se nós estivéssemos um pouco mais perto do Sol, morreríamos queimados. E se estivesse mais longe do Sol, morreríamos congelados. Então, não foi uma explosão de um Big Bang que nos deixou aqui neste planeta, mas foi a mão do nosso Redentor, Jesus Cristo. O que nós cremos é que este mundo que foi criado pelo Verbo, que é Deus. Senhor Jesus Cristo. Quando o profeta falou sobre a grandeza do nosso Criador, no seu livro, no capítulo 40, ele disse que é o nosso glorioso Jesus Cristo. Ele é aquele que mede as águas nas conchas de suas mãos. Que é ele que mede o pó da montanha na balança de precisão. O nosso glorioso Deus chama as estrelas, cada uma
pelo seu próprio nome, e nenhuma vem a faltar. O nosso Criador olha para todas as nações da terra, disse Isaías, e as considera como um pingo de água. Aleluia! Um pingo d'água são as nações que caem dentro de um balde e que elas são menos que um nada. Esse é o nosso glorioso Redentor. Jesus, ele mediu os céus com as palmas de suas mãos. Olha só que maravilha! Porque ele é maior do que o universo. Ele é o Criador do universo. Os astrônomos, eles dizem que o nosso universo mede mais de 93 bilhões de anos-luz. E significa que, se você voar a mais de 300 mil quilômetros por segundo, significaria que você voaria mais de 300 bilhões de anos-luz para chegar ao final do universo. A palavra diz que ele estava no mundo, Jesus. João 1, versículo 9, 10. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Por quê? Porque ele veio em forma humana. Ele era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da mulher, nem do varão, mas nasceu de Deus, e se tornaram co-herdeiros de Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito de Deus. Aleluia! Glória! Agora, você então, aceitando e recebendo como único Senhor e suficiente Salvador, e somente Ele. Porque ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Assim Ele disse. Ele é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como unigênito de Deus. Agora então você se torna filho, quando passar pelo novo nascimento, nascer da água e do Espírito. Então você é selado por Deus, e um maligno não atingirá você. O próprio Paulo diz também, porque a graça de Deus foi derramada a todos os homens para a salvação. Então, só há uma bendita esperança.
é a manifestação gloriosa do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus nesta manhã para você. Medite nesta mensagem, cresça na graça e no conhecimento de Deus. Essa é a primeira parte sobre Deus. Eu vou gravar mais tarde uma palavra. Sei que o tempo já se passou, o tempo do Natal, mas eu quero explanar para todos o que é o verdadeiro Natal. Vamos falar de tudo. E você vai adquirir mais conhecimento. Que o Espírito Santo de Deus abra os olhos do teu entendimento a fim de que vejas e adquira conhecimento através desta mensagem. Compartilhe com todos, seja um evangelizador, e a graça de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja contigo agora e para todos sempre. Amém. Deus o abençoe.